Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje. A glória de Deus nos sofrimentos de seus filhos. Episódio 43 da série Meditações no Evangelho de João. Apresentação: missionário Genoan Lira. O raciocínio de que Deus deve estar sempre comprometido em combater o sofrimento desta vida é bastante popular. A presença da dor e principalmente da morte no mundo criado por um Deus amoroso, santo, poderoso, justo e bom se constitui numa pedra de tropeço tanto para crentes quanto para descrentes. Quando Jesus ouviu acerca da doença fatal que tinha acometido seu amigo Lázaro, o Senhor disse: "Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado." Nessa declaração, Jesus une o fato da enfermidade com a glória de Deus. Para muitos, ele estaria forçando o raciocínio a fim de promover conciliação entre realidades antagônicas. Para Jesus Cristo, entretanto, a enfermidade, angústia e dor não encobriam a glória de Deus. Que Jesus tinha tal convicção fica claro no Evangelho de João, pois no capítulo 9, no episódio da cura do cego de nascença, Jesus esclareceu o motivo final da cegueira, fazendo a seguinte declaração: "Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus." João 9:3. O que Jesus estaria comunicando ao dizer que a grave enfermidade do seu amigo Lázaro seria um meio pelo qual a glória do Pai, através da glorificação do Filho, seria manifestada? Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que a morte não terá a palavra final sobre a vida dos seus amados. Esse é o sentido por trás das palavras do Senhor em João 11:25. "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente." Crês isto? Em segundo lugar, ao falar sobre a difusão da glória de Deus por meio da morte de Lázaro, Jesus está levando em conta que esse episódio será um elo no encadeamento dos fatos que resultarão na sua condenação, morte e, ao terceiro dia, ressurreição. A morte de Lázaro, apesar da tristeza e dor, desempenha um papel importante na glorificação de Cristo por meio da sua completa e definitiva vitória sobre a morte. Ou seja, embora a morte possa ganhar uma batalha, a verdade é que, na experiência de uma pessoa que confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ao final, a morte perderá a guerra. Quando pensamos no sofrimento ou somos atingidos por ele, não devemos nos apressar em querer explicar as coisas a partir da nossa própria visão. O sofrimento neste mundo que geme sob o peso da maldição do pecado não significa que Deus não exista ou que a Ele falte amor ou poder. Em vez disso, significa que todos nós estamos sujeitos aos efeitos do pecado que está presente em nossa vida, tanto pelo que fazemos, quanto pelo que deixamos de fazer. A corrupção, a angústia, a malignidade e toda injustiça que presenciamos ou experimentamos neste mundo nos ensinam o quanto precisamos de um Salvador. A parte boa dessa história é que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados e para anular o poder da morte.
crendo nele, estaremos sempre seguros, pois nem mesmo a morte pode nos separar do seu amor. O sofrimento na vida de um salvo não é uma tragédia, mas o meio pelo qual o Pai e o Filho receberão maior glória. Afinal, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Se você tem a Cristo como seu Salvador, até na sua morte, Deus há de ser glorificado, pois a Escritura diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.